Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema Cuide bem da sua língua, parte 2. E nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: Antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em nós. Crer e confessar são dois lados de uma mesma moeda. Precisamos declarar com a boca aquilo que cremos no coração. E a palavra de Deus diz, Romanos 10:9, se com a tua boca confessares Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Os discípulos falavam abertamente da sua fé, falavam daquilo que o reino de Deus precisa, e não eram crentes disfarçados de agentes secretos. A expressão Jesus é o Senhor é uma declaração pessoal daquilo que Cristo representa para aquele que a professa. Ele é o Senhor da sua vida, e isso decorre do fato de ser, em primeiro lugar, o seu Salvador. Quem fala de Cristo é capaz de irradiar esperança, a tal ponto que leva os outros a se perguntarem a razão de tanta alegria. Se estivermos sempre amuados, de mau humor, e usarmos a língua apenas para fazer críticas e dizer bobagens, ninguém nos indagará a respeito da razão da esperança que há em nós. Para darmos um bom testemunho, precisamos associar uma língua bela a um belo viver. A língua que testemunha sobre o Senhor deve estar habilitada para tal tarefa. E por isso, precisamos estar sempre preparados para falar da razão da esperança que temos. Estar preparado significa estar disposto. Disposição é o contrário de hesitação, relutância e covardia. Significa que mesmo quando estivermos em um ambiente desfavorável, não nos sentiremos tentados a escapulir, nem a disfarçar, esconder, negar ou depreciar as nossas convicções. Além disso, estar preparado significa estar desejoso de falar sobre a nossa fé. É vibrar com o que Cristo fez por nós e ter a firme convicção de quem somos no corpo de Cristo, na igreja. Em segundo lugar, quem se propõe a falar de Jesus precisa ter uma língua branda. Devemos comunicar a esperança que temos com mansidão. Ao testemunharmos de Cristo, nossas palavras precisam refletir a mesma atitude de compaixão que o Mestre demonstrou ao tratar com todo tipo de gente aqui na Terra. A função da língua, ao falar de Cristo, deve ser atrair as pessoas e não criar barreiras, incitá-las a conhecer o Senhor, em vez de afastá-las com intimidações. Compartilhar a nossa fé em lugar de impô-la. Oferecer conforto em vez de condenar. Se o relacionamento de amizade, que é a ponte que nos liga aos outros, estiver obstruído, então o Evangelho não chegará até essas pessoas. A língua que fala de Cristo demonstra respeito. O respeito está ligado à brandura, mas vai um pouco além. Significa levar em consideração a personalidade dos nossos amigos e procurar falar-lhes num nível compatível com a formação e bagagem espiritual que possuem. É nos expor a
entender as suas dúvidas e a atitude resistente e hesitante que poderão demonstrar. É respeitar opiniões, agir com compreensão e abrir espaço para que possam discordar de nós. A língua que fala de Cristo não fica entrando em discussões políticas. Paulo diz que alguém poderia plantar e um outro regar, mas só o Senhor é capaz de dar crescimento. Por mais eloquente que o nosso discurso seja, se não tivermos a ajuda do Espírito Santo, será como se estivéssemos falando a uma plateia de surdos. Jesus sabia que não demoraria muito e os discípulos se sentiriam despreparados e sós no mundo. Mas as palavras que lhes dirigiu foram reconfortantes. Mateus 10:19 diz: E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Apesar de ser impossível nos prepararmos para todas as situações que enfrentaremos, não devemos temer o desconhecido. Haverá momentos em que o melhor a fazer será deixar de lado as técnicas que aprendemos e aquilo que planejamos com todo cuidado. Nessas horas, as palavras fluirão espontânea e naturalmente da nossa boca, pois é o Espírito Santo de Deus quem nos capacita a testemunhar dele. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Mateus 15:11. Essas palavras de Jesus são muito apropriadas para uma geração tão preocupada com a qualidade daquilo que come e bebe e do ar que respira. Mas a beleza da língua está no fato dela expressar respeito para com tudo que há na nossa própria vida, a forma como Deus nos criou, nosso corpo e também o corpo dos nossos queridos, que são individualmente santuário do Espírito Santo. Aquele cujo falar é puro demonstra que possui uma percepção clara da realidade espiritual. Além disso, manifesta um profundo respeito para com o relacionamento mais íntimo e amoroso que alguém pode ter. O apóstolo Paulo diz em Efésios 5, nos versículos 3 e 4, mas a impudicícia nem sequer se nomeia entre vós, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Uma das maiores dádivas que Deus deu ao homem foi a capacidade de se comunicar mediante a fala. Por isso, o cristão deve fazer uso dessa habilidade, procurando sempre aperfeiçoá-la, consciente de que ela é parte da sua responsabilidade de mordomo, assim como as demais aptidões que Deus lhe concedeu. A língua pura mostra que somos capazes de encarar os problemas da vida de maneira adequada. A maneira como reagimos verbalmente, ou seja, por meio de palavras que dizemos, mostra o quanto somos suscetíveis à ira. Mas a língua pura revela um coração puro. Jesus disse que aquilo que falamos tem origem em nosso coração. O falar revela como somos por dentro, ou seja, demonstra a postura que temos em relação ao nosso corpo, às demais pessoas, ao Senhor Jesus, a Deus, ao amor e à vida de um modo geral. A pureza no falar pode evidenciar um coração que recebeu purificação e poder mediante o Espírito Santo e que está em paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. O ideal é que nós, como cristãos, dessemos um testemunho mais visível do que simplesmente
cortar palavras vulgares do vocabulário. Contudo, se a linguagem que empregamos for pura, já estaremos dando um grande passo no sentido de mostrar aos nossos amigos, familiares, colegas, a nossa integridade e o sistema de valores que adotamos. Assim, essas pessoas, percebendo que somos cristãos, poderão começar a se desculpar pelas expressões grosseiras que usarem, ou quem sabe, passarão até mesmo a evitá-las quando estivermos por perto. Aquele que não demonstra bondade ao falar é assim. Jesus disse: amarás, pois, ao Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ao dar essa ordem, ele estava ensinando que toda a lei poderia se resumir na palavra amor. Assim, aquele que fala com amor não apenas está demonstrando uma atitude condizente com os 10 mandamentos, como também está cumprindo cada um deles. Ou seja, quando as nossas palavras são amorosas, estamos dando um grande passo em direção ao cumprimento da lei divina. A língua bondosa é capaz de solucionar, se não, pelo menos atenuar, muitos dos problemas familiares, para não dizer a maioria deles. Quando falamos com amor, todas as nossas limitações entram em harmonia com a bondade que as nossas palavras exprimem. Falar a verdade não basta. De acordo com a carta aos Efésios, devemos seguir a verdade em amor. Capítulo 4, versículo 15. O apóstolo Pedro, que aliás precisou lutar com a sua língua ferina e indomável, disse: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. 1 Pedro 3, versículos 9 e 10. A carta de Tiago ensina que a língua, tal como um cavalo bravio, é difícil de se refrear e domar. Só um recurso capaz de contê-la é o amor. Agir em amor é fundamental em qualquer circunstância, mas principalmente quando enfrentamos a oposição dos outros. A forma como Jesus falava revelava que ele era extremamente admirável, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças. 1 Pedro 2, 23. Ele soube conter o impulso de agir em defesa própria e de acusar aqueles que intentavam matá-lo. Dentre suas últimas palavras, algumas expressaram amor. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E aí também em Colossenses 4, 6, há um conselho muito oportuno, que é importante nós seguirmos com atenção. A vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal. E por isso, nós precisamos a cada dia vigiar, refreando a nossa língua em nome de Jesus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor nos dê sabedoria. Sabedoria para falarmos apenas as expressões que devemos dizer, porque sabemos, Pai, que precisamos falar com amor. E é com amor que neste momento eu apresento diante do Senhor a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu ministério e todas as pessoas que neste momento estão ouvindo essa palavra, para que elas também possam, no seu dia a dia, em todas as situações do seu dia, usar com sabedoria a sua língua para falar palavras de amor, de carinho,
não só com seus parentes, com seus familiares, mas também com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com os seus irmãos da igreja, enfim, com cada pessoa que ela tiver oportunidade, que ela também possa testemunhar do grande amor do Senhor. E nesse dia de hoje, entregamos tudo nas suas mãos, crendo e confiando que estamos mais um dia aprendendo, Pai, a usar esta língua que o Senhor nos deu para também falar do teu evangelho, para que as pessoas venham saber que tu és um Deus de amor, um Deus de fidelidade e que tem olhado e cuidado de cada um de nós. E em nome de Jesus, neste momento, eu te louvo e te agradeço, para que também possa ter essa graça, essa sabedoria para transmitir ao Senhor tudo aquilo que é importante para que as pessoas saibam que o único Deus, o Deus vivo e verdadeiro, é o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra, para quem não haverá impossíveis, para quem não haverá nada demasiadamente difícil. Por isso eu mais uma vez te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.